Cara, você já parou pra pensar como o mundo anda meio, sei lá, meio injusto, Nossa, sem a torta? total. Essa sensação de que as coisas podiam ser, sei lá, mais fáceis, mais justas, sabe? É, tipo, será que a gente tá condenado a viver nesse looping eterno de problemas? E o mais louco é que essa angústia não é de hoje, viu? A galera de séculos atrás já estava ligada nesses problemas. É. E, para nossa sorte, eles deixaram uns registros bem interessantes sobre essas reflexões. A gente vai mergulhar em um deles hoje. Isso aí. A gente vai se aventurar num clássico que coloca o dedo na ferida da sociedade. É isso aí. Hum. Hoje a gente vai fazer um deep dive em Utopia, do Thomas More. Obra-prima. Um livrão que, aliás, foi dica de um ouvinte esperto, viu? Valeu pela dica. Boa. E o que é mais curioso sobre essa obra é que ela nasceu de um momento, assim, digamos, meio frustrante na vida do Thomas More. Ah! Contava mais. Ele estava lá representando o rei da Inglaterra, numa missão diplomática na Flandres, e pelas cartas que ele mandava, dava para sentir que o cara estava de saco cheio. Sei como é diplomacia política, sei não, viu? Pois é. E o Moore chega a escrever que não tinha nada mais odioso que esta embaixada. Imagina, vai. Pesado. Mas, no meio daquela chatice toda, ele teve uma ideia brilhante. Criar um mundo ideal, uma utopia. Olha só, e é justamente essa utopia que a gente vai explorar hoje. Exatamente. A gente vai desvendar o que tanto incomodava o Moore na Inglaterra do século XVI. As tretas, os problemas, as Só injustiças. tudo. E vamos ver também como essa ilha fantástica que ele criou propunha soluções para esses problemas. Algumas ideias bem interessantes, outras talvez um pouco, Digamos, exóticas. digamos assim. Mas, com certeza, vai ter muita coisa para a gente aprender com essa viagem no tempo. Sem dúvida. Preparado para embarcar nessa aventura. Nascido pronto. Então, bora começar falando dessa Inglaterra que tirava o sono do Thomas More. Beleza. Já falamos da frustração dele com a diplomacia, né? É, parece que o mundinho dos reis e príncipes não era bem a praia dele. E essa implicância dele com a política da época é fundamental para entender a primeira parte de Utopia. É uma crítica ferrenha ao sistema feudal que já estava dando os últimos suspiros e à ascensão de uma nova classe social, a burguesia, que também tinha seus problemas. O Moore não poupou palavras para denunciar as injustiças e a miséria que rolavam na Inglaterra sob o reinado de Henrique VII. E olha que a lista de problemas era grande, viu? A gente pode começar falando da ganância do rei, que era insaciável. Nossa, o cara queria tudo pra ele. Mas a nobreza e o clero não ficavam atrás. Ah, não. Aquela turma só queria saber de acumular terras e riquezas. E essa concentração de riqueza nas mãos de poucos gerava, obviamente, um problema social. Um abismo entre ricos e pobres. Exato. E aí entra em cena um fator que contribuiu pra aumentar essa desigualdade. A indústria da lã. Mas o que a lã tem a ver com isso? Tudo. Naquela época, a lã inglesa era super valorizada no mercado internacional. Ah, tá. Entendi. E aí os grandes proprietários de terra viram a oportunidade de ganhar uma grana preta. E o que eles fizeram? Simples. Transformaram as terras que antes eram usadas para agricultura em pastos, para criar ovelhas. Faz sentido. Mas os camponeses que dependiam daquelas terras para sobreviver. Essa é a questão. Eles foram expulsos de suas terras e ficaram sem ter para onde ir. Que situação. Pois é. China revolta dessa galera. Total. E qual foi o resultado disso? Um desastre social. Aumento da pobreza, da mendicância, da criminalidade. Nossa Senhora. Um caos total. E para piorar a situação, as leis da época eram extremamente cruéis. Sério? Como assim? A pena de morte era aplicada por uma série de crimes, até mesmo furtos. Caramba, isso é muito pesado. O Moore criticava essa severidade, argumentando que ela era injusta e ineficaz. Ele tinha razão. Matar alguém por roubar um pedaço de pão. Exato. E é nesse contexto que ele apresenta o personagem que vai nos guiar pela utopia. Rafael Hitler. Hitler. Que nome diferente. Quem era esse cara? Ele era um português, viajante, aventureiro, um cara que tinha rodado o mundo e conhecido diferentes culturas. Tipo, explorador. Isso. Inclusive, ele tinha acompanhado o Américo Vespúcio em algumas de suas viagens. Olha só, que figura. E o Rafael era um cara culto, falava grego, latim, entendia de filosofia. Intelectual, então. Exatamente. E o Moore fica fascinado pelas histórias e ideias do Rafael. E como que a utopia entra nessa história? O Rafael, durante suas viagens, teria visitado uma ilha chamada Utopia. Uma ilha. Uma ilha com uma sociedade organizada de uma forma completamente diferente de tudo que se conhecia na Europa. E o que tinha de tão especial nessa utopia? Ah, meu amigo, a gente vai descobrir juntos. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa interessante. Manda. O Moore e um amigo dele, o Pedro Geiles, sugerem para o Rafael que ele usasse todo o seu conhecimento e experiência para servir a algum rei. Isso é tipo um conselheiro real. Isso. Mas o Rafael recusa a proposta veementemente. Por quê?
Ele não curtia a ideia de poder. Não era bem isso. Ele argumenta que os reis, na maioria das vezes, estão mais preocupados com guerras e conquistas do que com o bem-estar de seus povos. Faz sentido. A história está cheia de exemplos de reis que só pensavam em expandir seus domínios, custe que custar. E além disso, o Rafael não tinha lá muita confiança nos conselheiros reais. Ah, por quê? Ele descreve esses conselheiros como um bando de puxa-sacos, preocupados apenas em agradar o rei e manter seus privilégios. Como é? Ele diz que alguns são ignorantes, outros só concordam com o que o rei quer ouvir, e outros são teimosos e acham que só eles têm a razão. Que ambiente tóxico. Total. É. E o Rafael argumenta que, mesmo que ele tentasse dar um conselho sensato baseado na história ou nos costumes de outros povos, seria ignorado ou ridicularizado. Que frustração. Ele até conta uma história engraçada sobre um jantar na casa do Cardeal Morton. O Cardeal Morton. Aquele arcebispo poderoso. Ele mesmo. Durante o jantar, o Rafael encontra um advogado que defendia com unhas e dentes a lei que condenava os ladrões à forca. Mas já vimos que o Morty era contra essa lei. Exatamente. E o Rafael entra em debate com o advogado, argumentando que a pena de morte para quem rouba é injusta e ineficaz. E qual era o argumento do advogado? Ele dizia que era preciso ser duro com os criminosos para manter a ordem na sociedade. Mas será que a violência é a melhor solução? O Ravel não achava. Ele propôs uma alternativa. Substituir a pena de morte por trabalhos forçados. Interessante. Tipo uma forma de punição, mas que ao mesmo tempo oferecia uma chance de ressocialização. Isso. Ah. Ele até citou exemplos de um povo da Pérsia, os poleritas, que usavam esse sistema com sucesso. E qual foi a reação do advogado? Ele, claro, se opôs à ideia, dizendo que isso seria um absurdo, que o império seria destruído. Exagero. Mas o Cardeal Morton, que era um cara mais sábio, se mostrou mais receptivo à proposta. Sério. Ele sugeriu fazer um experimento, suspendendo a pena de morte por um tempo e abolindo o direito de asilo para criminosos. Uma abordagem mais pragmática, né? Exato. E essa discussão sobre a justiça e o tratamento dos criminosos nos leva a outro tema importante. A questão da vagabundagem. Ah, sim. A vagabundagem era um problema sério na Inglaterra da época. Era. Tinha muita gente sem trabalho, sem casa, sem perspectiva. E o que o governo fazia para lidar com essa situação? Existiam leis que puniam os vagabundos, mas elas não resolviam o problema. E aí a gente sabe que criminalizar a pobreza não funciona. Pois é. E no meio dessa conversa séria sobre leis e punições, o Morrow coloca um personagem para dar uma pitada de humor na história. Quem? Que é o bobo da corte. Ah, bobo da corte. Aquele personagem que podia falar o que quisesse sem medo de represália. Exatamente. E o bobo solta uma pérola. Sugere que os doentes e os idosos sejam trancafiados em mosteiros. Mas que ideia absurda. Mas ele diz isso com um tom irônico para criticar a hipocrisia da sociedade que marginalizava os mais fracos. Entendi. Uma crítica social disfarçada de piada. Isso. E essa cena cômica serve para mostrar que o humor, apesar de toda a crítica social que ele faz, não perde o bom humor. Legal. E depois dessa pausa para dar risada, o Moore volta a insistir com o Rafael para que ele coloque sua sabedoria a serviço de algum rei. Ele apela até para a ideia do Platão de que os reis deveriam ser filósofos. Mas o Rafael continua irredutível, né? Sim. Ele diz que os reis não estão interessados em ouvir conselhos sábios e que eles só querem saber de poder e de aumentar seus domínios. E ele usa a própria experiência do Platão como exemplo, né? Isso. O Platão tentou ser conselheiro de Tirano, o Dionísio, e acabou se dando mal. A história nos mostra que nem sempre o poder e a sabedoria andam juntos. Verdade. E o Rafael, para provar seu ponto, imagina como seria se ele fosse ministro de um rei. E como seria? Ele diz que tentaria implementar uma série de medidas justas e sábias, mas acabaria sendo demitido por ir contra os interesses da elite. Parece que mudar o sistema por dentro é uma tarefa quase impossível. E aí o Rafael começa a descrever os tipos de conselhos que os reis costumam receber. Que tipo de conselhos? Conselhos sobre como subjugar outros povos, como aumentar seus exércitos, como arrancar mais impostos da população. Nada muito ético, pelo visto. Nada. E ele lista uma série de países e regiões que eram alvo da cobiça dos reis europeus. Tipo quais? Flandres, Brabante, Borgonha, Veneza, Alemanha, Suíça. Nossa, uma lista bem grande. E ele critica essa política expansionista, mostrando as consequências negativas das guerras. Revoltas internas, gastos excessivos com o exército, aumento dos impostos. Sem falar no sofrimento da população. Exato. E ele usa o exemplo dos acorianos, que obrigaram seu rei a escolher entre dois reinos para mostrar como é difícil governar um território muito vasto. Faz sentido. É melhor cuidar bem do que já se tem do que ficar querendo conquistar mais e mais. É isso aí. E ele também critica os conselheiros que dão dicas espertas para os reis, tipo como reviver leis antigas para aplicar multas e arrecadar dinheiro.
Que esperteza. Ou então criar novas proibições só para vender licenças especiais para quem quisesse burlar as regras. E o povo que se dane, né? Exatamente. E aí a gente chega no ponto alto da crítica do Mormon, as máximas do Conselho Secreto. O que era esse conselho secreto? É como se fosse um grupo de conselheiros que dava os conselhos mais maquiavélicos pro rei. Tipo o lado negro da força. Isso. E eles tinham as ideias bem sinistras, tipo, um rei que mantém um exército nunca tem dinheiro suficiente. Ou seja, a guerra é sempre uma boa desculpa para aumentar os impostos. Exato. E a pior de todas. A pobreza do povo é a fortaleza do rei. Como assim? Eles achavam que era bom manter o povo na miséria. A lógica era a seguinte: se o povo é pobre, ele não tem tempo nem energia para se rebelar contra o rei. Que absurdo. O Rafael rebate essa ideia com unhas e dentes, argumentando que a verdadeira força de um rei está no bem-estar do seu povo. Um rei que governa um povo próspero e feliz tem muito mais chances de se manter no poder. E ele critica a tirania e a exploração, mostrando que a pobreza só gera mais violência e instabilidade. Uma lição que muitos governantes ainda não aprenderam. Pois é. E depois dessa análise crítica da política da época, finalmente chegamos à tão falada utopia. Oba! Hora da verdade. E a primeira coisa que o Rafael destaca é o contraste gritante entre a utopia e a sociedade europeia. Quais são as principais diferenças? Em utopia, não existe propriedade privada. Como assim? Ninguém tem nada. Tudo pertence a todos. E como isso funciona na prática? A gente vai descobrir. Mas o Rafael argumenta que a propriedade privada é a raiz de todos os males. Desigualdade, pobreza, crime. Tá. É uma ideia bem radical. Mas ele defende que, sem a propriedade privada, não haveria motivo para competição, para ganância, para exploração. E como eles lidam com a questão da ordem social se tudo pertence a todos, não vira uma bagunça? Rafael garante que a utopia é uma sociedade extremamente organizada e pacífica. É difícil imaginar como isso seria possível. A gente está tão acostumado com o nosso sistema que fica difícil conceber algo totalmente diferente. Verdade. Mas vamos lá, me conta mais sobre essa utopia. Beleza. O Rafael começa descrevendo a geografia da ilha, que tem um formato de lua crescente. Interessante. E qual é o nome da capital? Amoroto. Maroto. Que nome bonito. E a cidade é banhada por um rio chamado Anidro. Anidro? O Rafael descreve o rio com detalhes. De onde ele nasce, os afluentes, a largura, a influência das marés. Parece que ele era um bom observador. Era. E ele destaca a importância da agricultura em Utopia. A agricultura. Mas eles não eram super avançados. Eram. Mas eles entendiam que a agricultura era a base de tudo. Faz sentido, afinal, sem comida não dá para viver. E em Utopia, todos os cidadãos, homens e mulheres, aprendiam a cultivar a terra. Legal! E além da agricultura, que outras atividades eles exerciam? Cada cidadão aprendia também um ofício. Tecelagem, carpintaria, construção. E como eles escolhiam seus ofícios? Geralmente seguiam a tradição familiar, mas se alguém demonstrasse talento para outra área, podia mudar de ofício. Que legal! E as mulheres, o que elas faziam? As mulheres se dedicavam principalmente à tecelagem de lã e linho. Entendi. E qual era a jornada de trabalho deles? Só 6 horas por dia. 6 horas, que maravilha! 3 horas pela manhã, 2 horas de descanso para almoçar e descansar, e mais 3 horas da tarde. E o resto do tempo? Era dedicado ao lazer, aos estudos, às atividades culturais. Nossa! Eles realmente valorizavam o tempo livre. Sim. E o mais interessante é que, apesar de trabalharem menos horas que os europeus, os utopianos conseguiam produzir tudo o que precisavam. Impressionante. E como a sociedade deles era organizada? Eles tinham um sistema de governo bem peculiar. Como funcionava? A cada 30 famílias era eleito um magistrado chamado cifrogrante. Cifrogrante? E os cifrograntes se reuniam periodicamente para discutir os assuntos da cidade. Uma espécie de conselho municipal. Isso. E a comida era distribuída de forma igualitária entre todos os cidadãos. Ninguém passava fome? Ninguém. Eles calculavam a quantidade de comida necessária para toda a população e a distribuíam de forma justa. E como eles faziam isso? Tinham os mercados públicos, onde os produtos eram distribuídos. E os matadouros? Os matadouros ficavam fora da cidade e a carne era transportada para lá em barcos. E a higiene? Eles se preocupavam bastante com a higiene. Os matadouros eram limpos com água corrente. Que bom! E as refeições eles comiam juntos? Sim, as refeições eram feitas em refeitórios comunitários. E como era a comida? Rafael descreve a comida como simples, mas nutritiva. E a bebida? Eles bebiam água e uma espécie de cerveja feita de milho. E o vinho? O vinho era reservado para os doentes e os idosos. Interessante. E como eles viam a riqueza? Diferente dos europeus, os utopianos não davam valor ao ouro e à prata. Sério? Eles usavam esses metais para fazer objetos utilitários, tipo pênicos e correntes para escravos. Escravos? Mas eles não eram contra a exploração. Não, mas eles tinham escravos, sim. E de onde vinham esses escravos? Eram prisioneiros de guerra ou criminosos condenados a trabalhos forçados. Entendi.
E como era a educação em Utopia? A educação era universal e gratuita. Todos os cidadãos tinham acesso à educação. Todos. E eles valorizavam muito o conhecimento. Que legal! E que tipo de conhecimento eles valorizavam? Eles se interessavam por filosofia, matemática, astronomia, música. Oh, um povo bem culto. E eles também davam importância à educação física. Ah, É. que tipo de esporte eles praticavam? Eles praticavam corrida, natação, luta. E como eles viam prazer? Eles acreditavam que a felicidade estava em viver de acordo com a natureza. Interessante. E o que eles consideravam prazeres naturais? Saúde, amizade, conhecimento, atividades ao ar livre. E os prazeres artificiais, como luxo e riqueza. Eles desprezavam esse tipo de E prazer. como eles lidavam com a guerra? Eles detestavam a guerra. Só lutavam em caso de extrema necessidade, para se defender ou para ajudar seus aliados. Mas se eles eram contra a guerra, como se defendiam? Eles contratavam mercenários para lutar por eles. Cenários. Isso. E eles preferiam usar a inteligência e a estratégia para vencer as batalhas, ao invés da força bruta. Inteligente. E como era a religião em Utopia? Eles tinham liberdade religiosa. Cada um podia escolher a sua crença. Que legal. E existia alguma religião oficial? Não. Mas a maioria dos utopianos acreditava num Deus único, criador de todas as coisas. E como eles se relacionavam com esse Deus? Eles o adoravam em templos simples, sem imagens. Interessante. E os sacerdotes? Os sacerdotes eram eleitos pelo povo e tinham um papel importante na sociedade. Que tipo de papel? Eles eram responsáveis pela educação moral dos cidadãos. E como eram as leis em Utopia? Eles tinham poucas leis e elas eram simples e claras. E os advogados? Não existiam advogados em Utopia. Sério? Como eles resolviam as disputas? As disputas eram resolvidas pelos próprios cidadãos, com a ajuda dos magistrados. E como eles lidavam com os criminosos? Os criminosos eram condenados a trabalhos forçados. E os estrangeiros? Como eles eram tratados? Os estrangeiros eram bem-vindos em Utopia, desde que respeitassem as leis e os costumes locais. Que povo hospitaleiro. E essa era, em linhas gerais, a sociedade utópica descrita por Thomas More. Uau, que mundo incrível. É uma sociedade ideal, onde não havia pobreza, crime, guerra. Um sonho. Mas será que essa utopia é realmente possível? Essa é a questão. O Mo nos convida a refletir sobre isso. O que você acha? Acho que é importante ter um ideal para nos guiar, mesmo que ele pareça inalcançável. Concordo. Hum. A utopia do More pode servir de inspiração para buscarmos um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais igualitário, mais pacífico. É isso aí. E fica aqui o nosso convite para que você continue refletindo sobre as ideias do More. E quem sabe, juntos, a gente consiga transformar um pouquinho do nosso mundo, tornando um pouco mais utópico. Valeu pela companhia e até a próxima. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.